A história de Robert Francis Prevost. A fumaça branca sobe da chaminé da Capela Sistina, anunciando ao mundo que um novo sucessor de Pedro foi escolhido. Milhares de fiéis reunidos na Praça de São Pedro prendem a respiração. As badaladas do sino ecoam sobre Roma. Um nome anunciado: Robert Francis Prevost, o novo Papa. O mundo se surpreende. Um norte-americano? Pela primeira vez na história da Igreja Católica, um cidadão dos Estados Unidos assume o trono de São Pedro. Ele escolhe o nome Leão XIV, evocando a força, a justiça e a sabedoria de pontífices do passado. Quem é esse homem? Como chegou ao cargo mais alto da Igreja? O que podemos esperar de seu pontificado? Neste vídeo, você vai conhecer em detalhes a trajetória extraordinária de Leão XIV, da juventude em Chicago às periferias do Peru, até os corredores silenciosos do Vaticano. Uma jornada marcada por fé, serviço e missão. As origens de Robert Francis Prevost. Robert Francis Prevost nasceu em 14 de setembro de 1955, na vibrante cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Filho de Louis Marius Prevost, de ascendência francesa e italiana, e Mildred Martins, descendente de espanhóis, cresceu em um lar onde fé e cultura andavam de mãos dadas. A diversidade de origens da família foi, desde cedo, um reflexo da própria universalidade da Igreja que ele viria a liderar décadas depois. Desde pequeno, Robert se destacou por sua sensibilidade, inteligência e espírito de serviço. Era o tipo de criança que ouvia mais do que falava, observava o mundo com olhos atentos e demonstrava uma compaixão incomum por sua idade. A educação católica recebida em casa e na paróquia local moldou seu caráter. Participava com entusiasmo das atividades da igreja, especialmente na música e nos grupos juvenis. Ainda jovem, descobriu uma paixão pela matemática, o que o levou à Universidade de Vila Nova, na Pensilvânia, onde se formou. Mas, mesmo entre números e fórmulas, havia algo mais profundo chamando, um desejo inquieto, uma vocação silenciosa, que começou a pulsar com força no coração do jovem estudante. A vida acadêmica não abafou sua fé, pelo contrário, intensificou sua busca por um propósito maior. Foi nesse ambiente universitário que começou a considerar seriamente a vida religiosa, atraído pela espiritualidade e pelo exemplo dos agostinianos que conheceu ali. Era o início de uma jornada que deixaria Chicago para trás, mas jamais suas raízes. A vocação religiosa e a formação em Roma. Deixar Chicago não foi fácil, mas a vocação era mais forte. Inspirado pelo testemunho dos freis agostinianos que conheceu na universidade, Robert Francis Prevost ingressou na Ordem de Santo Agostinho. Em 1977, iniciou oficialmente sua vida religiosa, abraçando os votos de pobreza, castidade e obediência, compromissos que moldariam toda a sua trajetória. No coração da Igreja, em Roma, aprofundou sua formação espiritual e intelectual. Estudou no Pontifício Colégio Santo Tomás de Aquino, onde obteve seu mestrado em teologia. Com a mesma dedicação que demonstrara nos estudos matemáticos, aplicou-se às disciplinas da fé, mergulhando na filosofia, nas sagradas escrituras e na doutrina católica. Mas foi no direito canônico, o corpo legal que regula a vida da Igreja, que encontrou uma paixão particular. Com empenho e excelência, alcançou o título de doutor. Durante esse período, viveu uma fé intensa, marcada por oração, silêncio e serviço. Roma, com sua história milenar e sua atmosfera espiritual, foi um terreno fértil para o amadurecimento de sua vocação. Em 1982, foi ordenado sacerdote, um momento decisivo que selou sua entrega total à Igreja e ao povo de Deus. Mas enquanto muitos esperavam que ele seguisse uma carreira acadêmica ou administrativa, Prevost surpreendeu a todos ao aceitar uma missão que mudaria completamente sua vida e sua visão do mundo. Um chamado que o levaria longe da Europa e dos Estados Unidos, rumo a uma terra onde sua fé seria testada e sua alma transformada. A missão no Peru. Em 1985, Robert Prevost tomou uma decisão radical. Aceitou ser enviado como missionário ao norte do Peru, uma das regiões mais pobres e desassistidas do país. Deixava para trás o conforto acadêmico e os corredores do Vaticano para viver entre os humildes, em ruas de terra batida, igrejas simples e comunidades marcadas por dificuldades. Era o início de uma missão que duraria décadas e o marcaria para sempre. Na cidade de Trujillo e, posteriormente, em Chiclayo, mergulhou na realidade latino-americana com humildade e coração aberto. Aprendeu o espanhol com rapidez, mas mais importante que o idioma, foi sua capacidade de escutar, de conviver, de partilhar a vida. Celebrava missas em paróquias modestas, visitava doentes, enfrentava a pobreza e a violência com coragem evangélica.
Sua atuação chamou atenção pela firmeza moral e pelo amor concreto aos pobres. Foi eleito superior da Ordem de Santo Agostinho no Peru por 3 mandatos consecutivos, e mais tarde, nomeado bispo de Chiclayo por São João Paulo II. Recebeu também a cidadania peruana, não por formalidade política, mas por adoção afetiva. O povo o via como um dos seus. Foi no Peru que Prevost descobriu a essência do ministério pastoral: estar com o povo, sofrer com ele, e lutar por sua dignidade. Essa experiência missionária se tornou o alicerce espiritual de sua vocação episcopal. Ali, entre desertos e plantações de cana, ele aprendeu que o Evangelho se encarna nas dores reais da humanidade. E ali, silenciosamente, começou a construir a reputação de um pastor firme, sábio e profundamente humano. Mas o destino de Prevost não terminaria ali. Uma nova missão o esperava, dessa vez, no coração do Vaticano. Primeiras palavras e sinais do novo pontificado: rezai por mim. Essas foram as primeiras palavras públicas de Leão XIV ao mundo, diante de uma praça de São Pedro em silêncio reverente. O pedido, simples e direto, ecoou com força. Não era um discurso político, nem uma apresentação grandiosa, era um apelo humilde. Assim como seus predecessores João Paulo II e Francisco haviam marcado suas primeiras aparições com gestos simbólicos, Leão XIV optou pela oração. Era um início que já dizia muito. Nos dias seguintes, os sinais de seu estilo começaram a emergir. Recusou algumas formalidades tradicionais, como a limusine oficial e o trono elevado nas audiências. Preferiu manter-se próximo das pessoas, caminhando entre fiéis e saudando peregrinos com afeto. Reuniu-se com vítimas de abusos logo na primeira semana, em um gesto silencioso de solidariedade e responsabilidade. Em sua primeira homilia como Papa, destacou a palavra misericórdia, retomando um tema central do pontificado anterior, mas acrescentou um novo foco: responsabilidade e verdade. Falou da necessidade de uma igreja que não apenas acolhe, mas também forma consciências e promove justiça. Foi aplaudido por muitos, criticado por alguns. Sua escolha de conselheiros também chamou a atenção, incluiu bispos de países periféricos, líderes jovens e mulheres teólogas em cargos consultivos, algo inédito. Manteve a reforma da Cúria, mas sinalizou que aprofundaria o diálogo com a juventude e com os cientistas, sem abrir mão da doutrina. Leão XIV começava a traçar os contornos de seu pontificado: firmeza doutrinal, abertura ao diálogo e, acima de tudo, serviço silencioso. A Igreja, sob sua liderança, parecia entrar em uma fase de discernimento mais profundo. Mas os maiores desafios ainda estavam por vir, e o mundo começaria a testá-lo em breve. Desafios globais e postura de Leão XIV. O mundo que Leão XIV herdou como Papa estava longe da estabilidade. Guerras persistentes, deslocamentos em massa, uma crise climática agravada e tensões religiosas marcavam o início de seu pontificado. Muitos se perguntavam: como reagiria esse homem tranquilo, vindo do silêncio missionário, diante de um cenário tão caótico? A resposta veio com ações firmes, mas equilibradas. Em sua primeira viagem internacional, não escolheu uma potência europeia ou uma nação economicamente influente. Foi à África, à República Democrática do Congo, onde visitou refugiados, clamou por justiça e condenou a exploração econômica de forma direta. Ali, sua voz se ergueu não como chefe de Estado, mas como pastor universal. No Oriente Médio, buscou mediar diálogos entre cristãos, muçulmanos e judeus, retomando a herança diplomática de João Paulo II. Propôs um novo pacto global pela fraternidade, convidando líderes religiosos e políticos a assinarem um compromisso mútuo de respeito à dignidade humana, independentemente de fé ou cultura. Internamente, enfrentou resistências. Seus esforços por maior transparência nas finanças do Vaticano incomodaram setores conservadores. Ainda assim, prosseguiu com investigações e demissões silenciosas, sem alarde, mas com firmeza. No campo da bioética, Leão XIV surpreendeu ao convocar um sínodo especial para debater inteligência artificial, robótica e suas implicações morais, uma inovação no magistério papal. Buscava não apenas reagir ao mundo moderno, mas guiá-lo espiritualmente por caminhos éticos. Apesar das pressões, seu semblante permanecia sereno. Para muitos, sua autoridade não vinha do grito, mas do exemplo. Sua força, do silêncio orante. E, enquanto o mundo observava, o Papa Leão XIV parecia se consolidar como uma figura de unidade em um planeta fragmentado, um pastor disposto a enfrentar o lobo sem abandonar as ovelhas. A ascensão no Vaticano. O trabalho pastoral de Robert Prevost no Peru chamou a atenção não apenas dos fiéis locais, mas também da Cúria Romana. Sua combinação de firmeza doutrinal,
sensibilidade pastoral e habilidade de liderança era rara e valiosa. Em 2014, foi nomeado membro da Congregação para os Bispos, um dos órgãos mais estratégicos do Vaticano. Ali, passou a atuar na delicada tarefa de selecionar os bispos do mundo inteiro, 17.951. No momento decisivo, seu nome foi anunciado, Robertus Franciscus Prevost Electus Est, o novo Papa. Ao escolher o nome Leão XIV, ele prestou uma homenagem simbólica a Leão XIII, o pontífice da doutrina social da Igreja, defensor dos operários e da justiça no final do século XIX. Foi uma escolha que sinalizava compromisso com os temas sociais, mas também com a autoridade moral da Igreja em tempos turbulentos. Quando surgiu na sacada da Basílica de São Pedro, vestindo branco papal, o mundo viu pela primeira vez como Papa. Silencioso, sereno e com um leve sorriso, Leão XIV acenava não apenas para uma multidão, mas para uma nova era. Um Papa do século XXI, legado em construção. Leão XIV ainda caminha entre nós. Sua história, embora impressionante, não está concluída, mas mesmo em seus primeiros passos como Papa, já deixa marcas profundas. Diferente de líderes carismáticos que marcaram o século XX, sua presença é menos midiática, mas não menos poderosa. Seu carisma está na coerência, sua força, na simplicidade. No coração de uma igreja em transição, ele representa uma síntese rara, firmeza doutrinal sem rigidez, abertura ao mundo sem rendição à cultura dominante. É um pastor que ouve, mas também que fala com autoridade, que acolhe, mas que corrige, que compreende, mas que exige. Entre jovens, sua figura tem encontrado eco, sua humildade inspira, seu compromisso com os pobres emociona, sua lucidez moral provoca. Ele não busca popularidade, mas autenticidade. E é exatamente isso que o torna respeitado, até fora dos muros da fé. Na história do catolicismo, cada papa é um capítulo singular. João Paulo II foi o evangelizador global. Bento XVI, o guardião da razão e da fé. Francisco, o papa da misericórdia e da periferia. Leão XIV, ainda escrevendo sua página, desponta como papa da responsabilidade silenciosa, aquele que, com passos calmos e voz firme, tenta reconciliar tradição e futuro, justiça e fé. O mundo muda rápido. A igreja, mais lentamente. Mas ambos precisam de pontes. E talvez seja exatamente isso que Leão XIV está construindo. Pontes duradouras entre os homens, e entre o homem e Deus. E agora, se você gostou da história do novo Papa Leão XIV, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar vendo mais histórias religiosas como essa. Obrigado e até a próxima! Fiquem com Deus.